Boa tarde a todos de novo, grande prazer estar mais uma vez em Curitiba e pela primeira vez nesse Literacultura que é tão fascinante, que eu não conhecia, além de ser num espaço belíssimo, espaço da fábrica. Bem, coube-me uma tarefa que é quase ingrata, que é num congresso que é contra os rótulos, falar do rótulo, falar da etiqueta. A palavra etiqueta, ela se refere geralmente a um código de boas maneiras. Isso pode ser entendido por duas vias. Eu vou explicar as duas vias e depois vamos chegar à parte da etiqueta propriamente dita. A primeira via é o fato de que as boas maneiras representam um sinal de respeito em relação ao outro. Quando as boas maneiras, como conhecemos hoje no Ocidente, começam a ser recomendadas, que é no final do século da Idade Média, o sentido delas é, sobretudo, não ser grosseiro com as outras pessoas e, em especial, não ser grosseiro com as mulheres. Então, se nós vemos filmes sobre a Idade Média, nós vemos muitas vezes guerras, lutas, até grotescas, grosseiras, uma série de costumes extremamente grosseiros, hábitos que nós vemos como absolutamente não higiênicos, nem nada, mas a partir de um certo momento começa a haver todo um cuidado nesses hábitos. E esse cuidado está muito direcionado à presença das mulheres, seja nas cortes, seja nos combates, por exemplo, nos torneios, que a gente vê muito em filmes, né? Torneios de cavaleiros, que um luta contra o outro, e além do prêmio que eventualmente alguém ganhe nesses torneios, existe o agrado que se faça às mulheres. Então, um cavaleiro saúda a dama a quem ele homenageia, o outro saúda a dama dele. Se ele vence, ele vai eventualmente levar para a dama que ele admira algum presente, alguma coisa assim, e não necessariamente isso quer dizer que eles têm um relacionamento. Às vezes é simplesmente uma coisa assim pro forma, faz parte de podemos dizer, de um código medieval, mas um código que vai se tornando cada vez mais respeitoso. Isso vai levar, mais para o final da Idade Média, as boas maneiras à mesa, por exemplo, que eu acho que são exemplares. Então, vocês imaginem que na Idade Média as pessoas não tinham talheres. Quando uma princesa de Bizâncio, que é uma sociedade muito mais desenvolvida, evoluída, refinada do que a Europa Ocidental, quando uma princesa de Bizâncio se casa com o doge de Veneza, governante da cidade-ilha, ela traz na bagagem dela um garfo. E aí é um choque tremendo em Veneza. Eles acham que o garfo é o tridente do diabo. Eles acham que ela tem empate com o demônio. Então, vocês vejam como há uma diferença de costumes radical entre uma Europa extremamente atrasada e um mundo oriental muito mais envolvido. Oriental, estou falando antes de mais nada, o Império Bizantino, que é cristão, mas também podemos falar os países árabes. Nesse período, nos países muçulmanos, se tem sorvete, por exemplo. Vocês imaginem o que é você servir sorvete quando você não tem geladeira, mas eles conseguem. E o Ocidente é aquela barbárie, aquela coisa atrasada, o que é muito engraçado de pensar, que hoje a gente está acostumado a pensar no inverso. Nós temos séculos de colonialismo europeu pelo mundo, colonialismo norte-americano também, que passaram a ideia de que, por exemplo, o Iraque é o fim do mundo, esquecendo que o Iraque tem uma civilização de milhares de anos, a Índia, vista como um país muito atrasado, a China e todos os países com uma civilização de milhares e milhares de anos. Pois bem, então, um primeiro sentido das boas maneiras é esse, é o respeito ao outro. Mais tarde, esse respeito vai ser entendido como algo da ordem higiênica. Então, você comer com talheres em vez de comer com as mãos é mais higiênico. Você servir a sopa num prato de sopa e tomá-lo nesse prato, em vez de pegar a sopeira e você mesmo virar na sua boca, é mais, imaginem, isso acontecia mesmo na Idade Média, é mais higiênico. Mas, na verdade, a fonte disso tudo não foi higiene, foi respeito. E esse respeito tinha um lado importante, que era o respeito às mulheres. A ideia de você agradar pessoas que vão querer um respeito maior ao outro, vão querer ser respeitadas e vão querer que os homens que estão diante dela tenham algum respeito. Esse é um ponto importante e que tem um lado, podemos dizer, civilizador. Hoje a palavra civilização é uma palavra muito contestada, porque há pessoas que dizem que a palavra civilização tem um certo preconceito contra sociedades selvagens ou de outro tipo. Mas o sentido literal que temos é boas maneiras começam a se difundir, antes de mais nada, para sinalizar respeito ao outro e, sobretudo, à outra. Há uma grande outra que é para ser respeitada, que é a mulher. Esse é o ponto principal.
As mulheres merecem respeito, então os homens que estavam acostumados a uma certa grosseria, eles mudam de atitude. Você lê textos mais antigos da Idade Média, quando aparece mulher, nem se sabe o nome dela. Há um livro que eu traduzi, que eu gosto muito, chama-se Guilherme Marechal, o melhor cavaleiro do mundo. É um nobre franco-inglês que viveu no começo do século XIII, e quando se fala da família dele, nem sequer a gente sabe o nome da esposa. Ela entra no quarto em que ele está para dormir, é tudo homem. Quem está acompanhando o final, a agonia do Conde Guilherme, é homem. A mulher, obrigado, viu? A mulher não tem espaço nenhum. Isso vai ter uma mudança grande, então, que é essa mudança relacionada às boas maneiras. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte, você tem também, mais ou menos ao mesmo tempo, mas vamos dizer um tanto diferente disso, você tem uma hierarquia que vai surgindo, que vai crescendo na sociedade. Então, por exemplo, Borgonha. Borgonha é uma região da Europa, que hoje pertence à França, mas na Idade Média era uma região que às vezes era mais para a França, às vezes mais para o Império Germânico, e ficava oscilando. E o Duque de Borgonha era um sujeito extremamente poderoso. Durante mais de 100 anos, a Borgonha foi um estado bem poderoso, embora não tivesse rei, apenas um duque, mas era muito poderosa a Borgonha. E aí, por conta disso, o Duque de Borgonha tinha uma biblioteca extraordinária, tudo aqueles livros medievais escritos à mão, com pinturas belíssimas. Ele tinha mais de 100 livros. É uma das maiores bibliotecas da Europa, mais de 100 livros. Tudo à mão, claro. Então, hoje, para nós, 100 livros parece nada. Ainda mais você levando em conta o que seriam os livros, né? Histórias de cavaleiros andantes, sei lá o que mais. Mas, além disso, o Duque de Borgonha, como ele era um príncipe muito poderoso, criou uma série de regras na corte dele que tinham esse mesmo lado de boas maneiras, mas quase como uma liturgia, quase como um ritual religioso de adoração ao duque. Então, quando, por exemplo, terminava o jantar, vinham todas as pessoas à corte e entravam, que é todas as pessoas que tinham servido, e entravam e se mostravam os cozinheiros, os copeiros, tudo, com especial destaque, isso é interessante, para o encarregado do vinho e o encarregado do pão. Por quê? Por causa da última ceia, na qual Cristo dá aos apóstolos o vinho em representação do seu sangue e o pão em representação do seu corpo. Então, é como se houvesse uma missa em honra do duque. Então, você tem um lado da etiqueta, que é uma etiqueta de respeito ao outro e à outra, como eu enfatizei, e um outro lado da etiqueta, que é uma hierarquia de poder. E você vai ter as duas coisas convivendo e combatendo um tanto na Europa. Por exemplo, uma história que um historiador que conhece muito bem o final da Idade Média conta, que é dois homens burgueses que se encontram numa rua estreita dos Países Baixos e cada um oferece ao outro, passe primeiro, não, só depois do senhor. Isso é boas maneiras num sentido mais ou menos horizontal, igualitário. Por outro lado, quando você está na corte, tudo isso é extremamente hierárquico. E você vai saber, pela gestualidade, pela maneira como alguém é respeitado, que posição essa pessoa tem, mesmo que você não tenha ideia de quem ela é. Então, por exemplo, se aqui nós encontrarmos uma pessoa importante, fizermos um monte de paparico para ela, de sinais de respeito, os outros vão perceber que é uma pessoa que tem alguma importância, algum destaque, seja qual for. Nesse ambiente pode ser um destaque artístico, literário, em outro ambiente pode ser dinheiro, pode ser poder, mas enfim, a etiqueta, então, ela abrange essa sinalização da posição da pessoa. Nós não sabemos quem ela é. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos a identidade dela, mas sabemos que ela tem uma posição tal. E há até casos, vocês já devem ter visto isso, de pessoas que entram num ambiente coletivo fazendo questão de se mostrar importantes. Eu tenho pelo menos um conhecido que faz isso. Todo lugar que ele entra, as pessoas olham e falam, mas quem que é ele? Não sabem quem é, mas vem pela postura, pelo jeito como ele anda, o jeito como olha as pessoas, sabem que é uma pessoa importante. É engraçado, né? Mas isso é também uma derivação dessa ideia de um poder. Na crítica que este congresso, que este festival está fazendo aos rótulos, vocês já identificaram
que a etiqueta está ligada a esse rótulo que se pega nas pessoas em função de uma gestualidade dela ou, sobretudo, dos outros em relação a ela. E aí vale a pena a gente ver a origem da palavra etiqueta. Há duas origens. Uma é pequena ética. Eta, às vezes, é um diminutivo, né? Etiqueta é uma ética pequena. Então, enquanto existe uma ética que discute os valores, a moralidade, o que é certo e errado, o que é justo e injusto, nós temos na etiqueta os costumes. Como você coloca os talheres, como você faz isso, como você faz aquilo, como você introduz uma pessoa na sala, etc. Esse é um sentido de etiqueta. Mas um outro sentido que pouca gente conhece, que está no século XVI francês. É o seguinte: quando havia um julgamento e depois se guardavam os documentos, as peças que faziam parte daquele processo, elas eram guardadas num saco, uma sacola, um saco mesmo, né? E esse saco era amarrado com um barbante e do lado de fora se colava uma etiqueta para dizer qual era o processo. Então, vocês veem, a etiqueta é esse lado, é o rótulo, literalmente é um rótulo. Então, o que quer dizer etiqueta nesse sentido? É uma forma de rotular as pessoas. Nós rotulamos as pessoas em função dos gestos dele. Então, quando uma mãe ou pai recebe o namorado ou namorada da filha ou do filho, e esta pessoa não tem boas maneiras ou não sabe como se portar, na hora você etiqueta, fala, pô, não é de boa família, não tem dinheiro, não teve educação, não tem modos. Sem educação, maus modos, não tem modos, são quase palavras sinônimas. Então, nessas ideias todas, o que nós temos? A etiqueta como rótulo. E isso vai se opor a uma ideia de ética, que é outro ponto dessa palestra. Eu já comecei dizendo que etiqueta é uma ética pequena, é uma ética diminuída, é uma ética, talvez seja exagero dizer aviltada, rebaixada, mas não está longe de ser uma ética rebaixada, porque são o quê? São as maneiras. Essas maneiras podem ter uma origem de respeito. Por exemplo, os talheres à mesa, que são uma situação que causa desespero em algumas pessoas, até que se descobre que os talheres são colocados exatamente na ordem que vão ser usados. O talher mais para fora é para ser usado primeiro, depois o outro. Então, essa etiqueta da mesa não é necessariamente uma armadilha para pegar o outro e ver se a pessoa tem ou não tem bons modos, se o futuro genro ou a futura nora merece ou não estar naquela casa chique. Na verdade, a ideia inicial é você colocar o outro numa situação de conforto, uma situação, acolher a pessoa com respeito. Quando um homem abre a porta de um carro para uma mulher, esse é o sentido original. Ele está pretendendo manifestar para ela um agrado, é uma forma de mostrar respeito, uma forma de indicar alguma coisa positiva em relação a ela. Porém, é claro que, às vezes, é melhor você quebrar a etiqueta para mostrar esse respeito. Há uma história que eu gosto muito, é do príncipe de Gales, filho da rainha Vitória, que depois foi o rei Eduardo VII da Inglaterra. Ele recebe um marajá da Índia para almoçar, e o marajá se serve com a mão dos pedaços de frango e, uma vez comido, joga os ossos para trás. E aí os cortesãos começam a achar a coisa meio ridícula. O que o príncipe faz? Ele imita o seu convidado. E aí todo mundo cala a boca. Vocês veem, essa não é a etiqueta, mas ela mostra exatamente o respeito ao outro. Isso é muito mais importante, porque é o espírito da coisa, por assim dizer. É o espírito de você colocar o outro à vontade, de você não humilhá-lo. E vocês veem que, se nós vamos falar de uma pessoa educada, a educação não está na forma das boas maneiras, mas no conteúdo de você tratar bem a pessoa que você convidou, a pessoa a quem você está mostrando respeito. Vamos agora falar um pouco de ética. A ética é um conceito meio complexo da gente discutir, mas nós podemos dizer que há pelo menos dois sentidos importantes de ética. Um sentido, ou moral. Eu não digo ética é isso, moral é aquilo. Eu digo há dois conceitos, alguns chamam um deles de moral e outro de ética, alguns fazem o contrário, então eu prefiro dizer há duas formas de conceber o que chamamos de ética / moral. Primeira forma, mais simplista, mais tosca, o conjunto de regras de um determinado grupo social. Quando a gente fala da moral do bandido, da moral do preso, quando a gente diz que a moral do preso inclui estuprar quem estuprou,
A moral do preso inclui você eventualmente matar ou pelo menos estuprar estupradores. Até gente, quando alguém é preso por um crime hediondo, diz, de uma forma muito machista, na cadeia vai virar mulherzinha. Então, isso é dito às vezes como sendo a moral dos encarcerados. Bom, essa é apenas a descrição de uma forma de conduta. Não é mais nada além disso. Não está dizendo que isso é certo ou errado. Está dizendo que um determinado grupo pratica esse tipo de regra de conduta. Apenas isso. Há um outro sentido de ética que eu considero mais forte, que é quando você pergunta sobre as ações que as pessoas praticam, se elas são boas ou más, se elas são justas ou injustas. Ou ainda, eu não gosto dessa expressão que eu vou dizer agora, certas ou erradas. Eu não gosto porque acho muita arrogância afirmar que algo é certo ou errado. Eu prefiro dizer que é justo ou injusto, eventualmente que é bom ou mal. Então, nesse caso, nós temos que questionar a nós mesmos constantemente se nós estamos fazendo algo certo, ou eu acabo de errar, algo justo ou injusto. Então, isso é importante porque é aí que a gente lapida, que a gente elabora o caráter ético das pessoas. Quando você tem dilemas. Eu fiz uma série para a TV Futura, faz alguns anos, sobre ética, e a primeira são 2 séries, na verdade, 6 programas cada uma. A primeira é sobre dilemas. E o que a gente pegou? Por exemplo, você tem que escolher entre não furtar o bem alheio e não deixar uma pessoa morrer. O não matarás versus não furtarás. Qual que você faz prevalecer? Então, é uma discussão ética importante e é bom colocar as pessoas diante dessas discussões quando a gente está ensinando ética, seja para crianças, seja para pessoas mais entradas nos anos, porque dessa maneira a gente as acostuma a ver que não existe um certo e errado numa lista. Geralmente, quando se ensina ética para as pessoas, se faz uma variante em torno dos 10 mandamentos. E então se diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas os 10 mandamentos podem entrar em conflito entre si. Como eu disse, o não furtarás e o não matarás podem entrar em conflito. O que é não matarás? Num sentido usual, matar é você tirar a vida de alguém com uma arma de fogo, um punhal ou um veneno. Basicamente são as 3 formas que a gente tem de matar alguém, mais correntes. Mas, se eu deixar uma pessoa morrer de fome porque eu não acudi, se uma pessoa está passando uma privação e eu não faço socorro a essa pessoa, ou ainda, se eu sei que existe um projeto de governo que vai implicar mais fome e mais morte, e eu não me oponho a esse projeto de governo, eu não voto de uma forma que coíba a mortalidade, que combata a fome. Eu estou, de alguma forma, sendo cúmplice dessa fome, cúmplice desse assassinato. Então, a ética é algo que exige um aprofundamento. Não é apenas não matar, eu não matei ninguém, estou limpo. Eu sou um isentão, não fiz nada, não entrei em nenhuma situação que causasse a morte de alguém, não fiz nada errado. Não, pode ser que você tenha feito algo errado. E há várias histórias em que a gente tem esse enfrentamento da pessoa que tem que fica na dúvida entre se ela furta ou rouba mesmo outra pessoa para salvar uma vida, ou se ela deixa os bens com a propriedade do outro e deixa a pessoa morrer. É uma questão complicada e há uma novela, que eu sempre esqueço o nome, eu acho que é Selva de Pedra, mas eu vivo errando o nome, em que há uma coisa sobre isso exatamente. Um motorista de táxi que encontra no carro dele uma bolsa cheia de dinheiro e ele vai devolver ao dono, quando de repente descobre que o pai dele está com risco de vida, está com uma doença séria, grave, e ele decide usar esse dinheiro para salvar o pai. No primeiro episódio dessa série que a gente gravou para a TV Futura, sobre ética, no primeiro episódio há uma coisa muito bonita que a diretora do episódio, que depois fez muitas séries para a TV Brasil, a Carolina Sá, ela foi entrevistar umas crianças de uma favela no Rio. E as falas das meninas e dos meninos são maravilhosas, gente de 6 anos de idade. Uma delas falou, olha, a vida é mais importante que o dinheiro. Eu iria para o delegado e diria, seu delegado, eu usei o dinheiro para salvar o meu pai.
Nem que eu precise trabalhar até o fim da vida, eu vou repor esse dinheiro moeda por moeda, tostão por tostão, ou tintim por tintim, não lembro exatamente como ela falou. Então, você vê, é uma discussão importante. Claro, a gente poderia revidar e dizer, bom, e se esse dinheiro estava justamente sendo destinado a salvar uma vida ou a salvar várias vidas? Por que eu estou dizendo? A gente poderia contrapor essa argumentação da menina. Porque ética não são respostas prontas. Ética não se trata de você ter respostas prontas, então, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz aquilo. Trata-se de você ser capaz de lidar com o dilema. Dilema é uma palavra que indica que você tem duas opções e as duas têm aspectos positivos e negativos, ambas. Então, o que será melhor fazer? Ir para o lado de não furtarás ou não matarás? O que é mais importante? Nós não temos isso previamente pronto. Nós não temos uma resposta dada que aí você possa chamar um consultor de ética, por exemplo, deve haver, né? Mas um consultor de ética para te orientar e falar, não, nesse caso você dá o dinheiro, nesse caso você salva a vida, etc. Não, são questões que nos colocam em xeque, que nos interpelam. Eu gosto desse termo, interpelar uma pessoa. Elas nos questionam exatamente o que somos. Eu diria mais uma coisa, no nosso cotidiano, nós somos desafiados com muita frequência sobre o nosso caráter ético. Você está numa fila, de repente você tem a oportunidade de passar à frente de uma pessoa que chegou antes. Você faz isso ou não? Você está nos contando um monte de coisas a seu respeito, conforme a sua resposta, a sua atitude. Se você passar na frente do outro, você está dizendo a todos nós, mesmo que implicitamente, mesmo que ninguém perceba, mas está dizendo que os valores éticos não são importantes para você. Se você, ao contrário, chama a pessoa que está talvez distraída e diz, olha, por favor, é sua vez, você está mostrando que você não tem ansiedade, que é uma coisa muito comum no Brasil. O Brasil tem esse negócio de querer furar fila, de achar que não vai dar para todo mundo, que não vai ter suficiente. Gente, vocês já foram a lugar que começa a vender ingresso para show, para alguma coisa assim? Eu acho um terror. Você fica na fila, nunca abre na hora, abre com atraso. Quando chega a hora de abrir, afora as pessoas estão na fila, às vezes há horas, há um monte de gente que se apinha na frente do guichê, e dizendo que quer fazer uma pergunta, mas, na verdade, tentando furar a fila. Né? Isso é um negócio que é extremamente ruim em termos éticos, porque indica uma capacidade, uma disposição a passar à frente dos outros, mesmo que a gente não tenha a razão para isso, não tenha, sei lá, uma prioridade, ou esteja doente, ou sei lá o quê. Basicamente, vamos dizer, o questionamento entre ética e etiqueta seria esse. Então, existe um lado das boas maneiras em que elas expressam algo ético. Esse lado das boas maneiras em que expressam algo ético é o respeito pelo outro. É o fato de que eu estou mostrando a uma pessoa que convidei para vir em casa, ou uma pessoa que convidei a algum lugar, estou mostrando a importância que ela tem. Eu estou recebendo um hóspede, em todos os sentidos da palavra, qualquer sentido, e eu estou mostrando a essa pessoa que ela merece respeito. Isso até chega a uma coisa muito curiosa na Albânia. Não sei se alguém de vocês leu algum livro do Ismail Qadaré, que é um dos grandes escritores do nosso tempo. Isso, Sofia. E que tem uma série de livros que se passam no país dele, que é a Albânia. E a Albânia tinha um costume que era o seguinte, você recebe uma pessoa na sua casa, ela é sagrada. Se ela for ferida, morta ou atacada na saída da sua casa, aquele que atacou, matou ou feriu, você tem que se vingar dele. Você tem que punir isso, mesmo que seja uma pessoa muito próxima a você. Então, digamos, a hospitalidade implica deveres muito importantes de respeito ao outro, que às vezes passam à frente até dos valores da família. Quer dizer, pode ser que você vá matar um familiar seu. Há um filme brasileiro, inspirado num livro do Ismael Qadaré, que é muito bom nisso, que é Abril Despedaçado. Um filme que tem o Rodrigo Santoro como o principal ator. É um filme que já tem algum tempo, mas continua muito bonito. Enfim, a etiqueta, então, pode remeter a essa ideia de respeito ao outro, de bons costumes, de tratar bem, mostrar que o outro é alguém que você valoriza, e independentemente da posição social dele. E a etiqueta pode ter o lado hierárquico, eu valorizo mais quem tem uma posição mais alta. São dois lados na etiqueta.
Já na ética propriamente dita, ela sempre vai discutir o que é justo e o que é injusto. E na ética, então, nós vamos ter sempre um desafio a nós para saber o que nós devemos fazer. Não apenas podemos fazer, devemos. Porque a ética é sempre prescritiva, é sempre um imperativo. Então, concluindo essa parte inicial, depois vamos ter debates agora com o Daniel, depois aqueles que quiserem. Eu acho que já foram convidados a escrever, mandar as perguntas por escrito, se tiverem vontade, mas acho que o importante nisso tudo é a gente ver como a sociedade em que a gente vive pode se valorizar com a ética. Quer dizer, quais são os pontos cruciais éticos? Vocês vejam, no Brasil há uma tendência a achar que todos os problemas do país vêm da corrupção. A corrupção é o grande elemento explicativo de qualquer mal do país. Com frequência as pessoas dizem, nós estamos mal por quê? Porque roubaram o nosso dinheiro, porque roubam isso, roubam aquilo. E com isso, o Brasil acaba deixando muito em segundo plano uma coisa que eu acho gravíssima, que é a miséria, a fome, a morte antes da hora. Eu lia ontem à noite um dado que foi levantado por um dos grandes demógrafos brasileiros, José Eustáquio, e ele mostra, em 200 anos, de 1822 até a data dos dias de hoje, que o Brasil passou de uma expectativa de vida de quem nasce nessa data, em 1822, 25 anos. Em 2022, 75 anos. Não é para nenhum de nós que está aqui, é para quem está nascendo hoje. Então, essa é a expectativa média de vida de hoje, que é 3 vezes maior do que 200 anos atrás. E ela é menor do que vários países desenvolvidos. Por quê? Porque ela é puxada para baixo pela fome, pelo assassinato de jovens de periferia, sobretudo negros. Você vai a um bairro como Capão Redondo, em São Paulo, a expectativa de vida é 20 anos menor do que a 15, 20 quilômetros dali, nos Jardins, que são bairros chiques. E por quê? Assassinato de jovens negros, basicamente. Não é nem tanto alimentação ou saúde, é assassinato mesmo. Então, nós temos outra coisa, que esse eu acho que é um dado fabuloso, a mortalidade infantil era de 450 por 1.000 crianças. Quase metade morria 200 anos atrás, cedo, criança. Hoje são 15. Quer dizer, o Brasil reduziu 30 vezes a mortalidade infantil. Então, são ganhos, mas a gente sabe que pode aumentar. Sabe que pode aumentar a expectativa de vida. Sabe que a gente pode, enfim, atualmente é muito difícil uma pessoa passar dos 115 anos de vida. Alguma coisa acontece nos 115 anos que quase todo mundo que chegou lá morre. Mas é possível superar isso. E é possível também enfrentar as doenças das pessoas com mais idade, que são doenças muito diferentes das nossas doenças tradicionais, que eram doenças de pobre. Malária, febre amarela, tifo e outras, né, várias. As doenças de país rico são doenças do coração, por exemplo. Então, que começam a ter uma proporção cada vez maior na nossa sociedade. Mas basicamente é isso, gente, senão eu não paro de falar. Então, vou passar a palavra para o Daniel e continuamos. Então, vocês que tiverem perguntas, por favor, não deixem de mandá-las. Obrigado. Professor, na verdade eu me organizei aqui para lhe fazer algumas perguntas, mas eu quero começar com uma palavra que o senhor repetiu aí, que você repetiu, você pediu para eu chamá-lo de você. Que você repetiu ao longo da sua fala, que é a palavra respeito. Né? Respeito quer dizer olhar ao redor. Né? E, portanto, respeito exige uma certa distância. Se você se sobrepõe a outra pessoa, você não tem como olhá-la. E, portanto, essa falta de distância anula a própria ideia de respeito. Tradicionalmente, há 2 escalas de respeito. A escala vertical, que é a da hierarquia, seja ela de qualquer natureza. A Maria Rita Kell, no livro Ética e Psicanálise, ela fala sobre o conhecimento da interdição. Conhecimento de que existem certas coisas para se fazer, certas coisas que não são para se fazer. Ela até conta uma história bem rapidinha de uma vez ela foi acho que ao MASP, e viu um rapaz que tinha entrado e estava fazendo uma sessão de yoga
num dos bancos em frente aos quadros. E o guarda se aproximou e pediu gentilmente, e o rapaz perguntou, mas por que eu não posso fazer isso? Não estou atrapalhando ninguém. Então, a falta da ideia de que há uma regra invisível ali, ética, de certa maneira, que ela traduz certos valores de uso naquele ambiente. E a outra forma de respeito, ou seja, de distância necessária, que é horizontal, que é o tempo. São as pessoas que acumulam experiência e vão passando essa experiência e vão ganhando, digamos assim, um crédito de serem ouvidas. Porém, essa é a pergunta que eu queria começar a lhe fazer, até por conta do último livro que eu li, que deve ser o seu último livro, que é A Boa Política. Sei que você está escrevendo um sobre Maquiavel agora, enfim, que fala sobre a democracia no tempo da internet. A internet anulou tanto o espaço quanto o tempo. Portanto, ela criou um novo conceito para a distância e, portanto, para o respeito. O respeito na internet agora é a quantidade de likes, é a quantidade de curtidas, que altera um pouco a figura a ser ou não ser respeitada. No âmbito intelectual, por exemplo, aquilo que seria o padrão de respeitabilidade, as pessoas que têm o que dizer, quase que se anulam no ambiente da internet, porque elas precisam concorrer com um tipo de discurso, que é um discurso que obtém milhões ou milhares de likes, que muitas vezes um cientista político, um cientista da ciência da natureza ou um escritor não tem nem interesse, nem vontade, nem energia para conseguir. A pergunta que eu lhe faço é essa. O respeito na era da internet mudou? Muito obrigado, Daniel. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro lugar, existem critérios de respeito muito diferentes, e quando você começou a falar, eu pensei na nossa forma de manifestar respeito pelos pronomes de tratamento e na de vários países europeus. No Brasil, por exemplo, você dar senhor ou dar você a uma pessoa tem muito a ver com a hierarquia. Você chama de senhor os mais velhos, os mais poderosos e os que têm mais autoridade. Poder pode ser o poder político, o poder econômico, autoridade pode ser autoridade moral, um pensador ético, um cardeal, o Dalai Lama, o Papa, se vier aqui. Nós não vamos chamar de tu, não vamos chamar de você. E nós temos, e isso é curioso, porque em vários países da Europa, quer dizer, o hábito em francês, em espanhol, em italiano, em alemão, é chamar de tu todas as pessoas da família. Você chama de tu a sua bisavó. Aqui no Brasil, chamar bisavó ou avó de você é esquisito. Não vou dizer que não se faz, mas é meio esquisito. Eu sempre, desde criança, chamei meus pais de você. Na minha casa sempre foi assim. Mas eu conheço gente hoje, criança, que chama o pai de senhor ou senhora. E vejo muitos livros são traduzidos e que aparecem também assim, a criança chamando o pai e a mãe de senhor ou senhora. Em novelas também isso acontece. Eu acho estranho, mas enfim, tem esse lado que tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, aqui nós temos muito pouca dúvida de a quem damos senhor, a quem damos você. É uma coisa que parece mais ou menos evidente. Por outro lado, é muito hierárquico. É um hábito muito hierárquico. E o lado positivo do sistema desses outros países que eu mencionei é que ele é recíproco. Quer dizer, e se eu te trato de tu, mesmo, ou de você, né, que seria nossa tradução na maior parte do país, eu estou dizendo para outra pessoa me tratar da mesma maneira. Em francês é muito comum. A gente pode se dizer tu, se tutear, né, que seria o verbo em português. E isso, geralmente, quem propõe? A pessoa hierarquicamente mais colocada. Então, não é o hierarquicamente... Quer dizer, mesmo quando você vai quebrar a hierarquia, é mais normal você quebrar a hierarquia a partir de quem está na posição de cima do que a partir de quem está na posição de baixo. Então, há vários sentidos de respeito. Esse é um respeito, eu contrapus aqui um respeito hierárquico e um respeito afetivo. O respeito afetivo está quando eu trato meus familiares, meus amigos íntimos, de uma forma pronominal mais próxima. O respeito hierárquico está quando a gente separa as duas coisas. Mas você questionou a questão da internet. Eu lembro uma coisa que eu vi ainda no tempo do e-mail, que hoje ainda existe, mas, enfim, foi perdendo muito do seu espaço. Eram pessoas que mandavam e-mail num ato de fúria. Então, a pessoa estava irritada com uma coisa, escrevia um e-mail e mandava.
Eu olhava esses e-mails, recebi 1 ou 2 quando eu estava trabalhando no órgão público, e eu pensava, gente, se essa pessoa precisasse pegar uma caneta, escrever uma carta, colocar no envelope, levar ao correio, pagar o selo e depositar na caixa de casa, ela não ia fazer essa besteira. Oi? Pois é, então isso a gente vê o tempo todo, besteira. A internet virou um espaço que permite também muito ódio inútil, ódio gratuito. Há pessoas que rompem relações com amigos porque perderam a paciência e disseram, isso que você está escrevendo é uma grande besteira. Hoje mesmo um amigo meu escreveu uma série de coisas, um amigo dele discordou e começou a ofendê-lo. Meu amigo é uma pessoa muito calma, então ele manteve o diálogo, que o outro não mantinha. Outro dia, você defende um ladrão. O meu amigo dizia, não é isso que você está falando. Eu me recuso a entrar no clima de ódio que você está querendo. Mas isso porque meu amigo é muito calmo. Então, e muito, enfim, muito talvez sábio. Mas o que nós temos na internet é essa coisa muito imediata, não tem mediações. Você falou, não tem distância, eu diria, não há mediações. Não há o tempo, justamente, o tempo que me fazia, enquanto estava escrevendo a carta, lembrar que eu vou ter que levar até o correio. Depois de escrever a carta, ir até o correio. O fato de que eu precisava de uma caneta, que escreve provavelmente mais devagar do que um teclado de computador. Todos esses fatores estabeleciam distanciamentos. Há outro aspecto também, que é muito delicado, mas que, enfim, tem que ser colocado, que é o seguinte, com a internet, a ideia de que você tem que respeitar quem sabe o assunto foi embora. Assim, não existe mais respeito pelo conhecimento. Especialmente nos últimos anos, com a difusão dos grupos de WhatsApp, chamado tiozão do Zap, como dizem, né? Aquele idiota que é nosso familiar, mas que só fala bobagem, só repete cretinice. Então, já foi também chamado de tiozão do churrasco, que a gente tem esse tipo de conduta. Mas o que acontece com isso? Acontece que, dessa maneira, todas as possibilidades de reflexão são amputadas. Eu tenho um vizinho de rua que no grupo da rua de vez em quando manda alguma besteira. Nunca foi política, mas é sempre besteira. Um dia eu questionei, falei, por que você está mandando coisa que não é verdadeira? Porque eu recebi, só estou repassando. Então, há as pessoas que acham que só estão repassando, que não percebem que estão avalizando uma besteira. Então, esse é um problema grande, porque se por um lado a gente pode dizer que ficou mais democrática a coisa, no sentido de que não existe mais, vamos dizer, uma hierarquia de conhecimento a ser respeitada, por outro lado, a falta do respeito ao conhecimento é muito grave, porque não se trata de respeitar o dono do conhecimento, não se trata de ser dono do conhecimento, mas se trata de, por exemplo, se você colocar uma postagem, alguém te diz, não é verdade, está errado, você pedir desculpas e retirar a postagem. E isso a gente tem muita falta. As pessoas, geralmente, quando são alertadas que colocaram uma coisa falsa, elas mantêm. Apenas mantêm porque, sabe-se lá por quê. Mas acho que isso tudo tem a ver, como você disse, uma velocidade muito grande, uma falta de mediações e, no limite, uma falta de respeito. Caberia ainda só uma pergunta, é falta de respeito ao outro ou falta de respeito ao assunto tratado? É os dois, né? Eu penso que sim, né? E também uma certa autoridade que a internet confere aos idiotas. Eu penso que isso é um fato novo no relacionamento em torno de temas. Então, um cidadão que não sabe absolutamente nada de nada, mas que ele tem 6 milhões de seguidores, ele se autoriza a dar opinião sobre temas que pessoas como você, por exemplo, leva 20 anos, ou um cientista da natureza leva 20, 30 anos pesquisando. Certo dia, só para dar um exemplo, eu trabalho com curso pré-vestibular e trabalhava com os alunos o texto do Príncipe, do Maquiavel, por exigência dos vestibulares. E falando sobre ele, um aluno levantou a mão e disse, eu não concordo com Maquiavel. É um pouco isso, entende? Ele estava ouvindo o que eu estava dizendo, num resumo, evidentemente reducionista, e em 10 minutos ele já tinha uma opinião absolutamente formada a ponto de se opor. Né? É muito estimulante, professor. Eu queria fazer uma outra pergunta. Certa vez, num dos seus textos, ou numa de suas falas,
Você diz que certas pessoas negam a outras até mesmo o tom de voz adequado ao se referir a elas. E a minha pergunta é, na sua opinião, por que certos setores da sociedade têm dificuldade em reconhecer direitos in toto, direitos das pessoas? Eu creio que eu me referi nisso a uma coisa que é muito comum entre homens jovens, que é quando eles vão contar uma história em que eles se enfrentaram com outro homem jovem, ou com outro homem, ou com outra pessoa, tanto faz, eles repetem o que eles falaram em tom normal e repetem o que o outro falou num tom meio debochado, um tom meio ridicularizado. Então, é uma maneira de já transformar o adversário deles num idiota, o antagonista, quer dizer, transformar o adversário, o interlocutor, em antagonista. E alguém que merece ser desprezado. Acho que é nisso que eu falei. Havia uma referência à classe média. Você diz uma coisa que é assim, você diz que a classe média no Brasil tem um bônus, que é de poder tratar mal as pessoas. Essa é outra experiência que eu tive, que é, assim, por exemplo, uma vez eu estava numa cidade esperando um avião, o avião começou a atrasar, e não ia dar para pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, iria para um aeroporto mais afastado, e as pessoas estavam ficando irritadas, mas ninguém pensou em se unir aos outros e questionar a empresa aérea. Então, o que acontecia? Tinha um homem, por exemplo, que começou a dar voltas em frente da mesa onde estavam os aeroviários, e ele falava, vocês estão me tratando, eu não sou o seu guri, vocês acham o quê? Que eu sou um idiota, etc. Ele resmungava e voltava, só dava voltas. Eu comecei a achar muito curioso o fato de ninguém se organizar. Eu não tenho como chama, eu sou um tanto tímido para tomar essa iniciativa, e anos depois eu encontrei me encontrei na mesma situação no aeroporto do Galeão, o primeiro aeroporto, não vou dizer qual é, mas no aeroporto do Galeão eu me encontrei, e aí uma moça, quando ela percebeu que o nosso avião estava atrasando, que talvez a gente perdesse o fechamento de Congonhas, ela reuniu umas pessoas, eu aderi à liderança dela, e foi falar com o rapaz da companhia aérea, e pegou o celular dela e falou, olha, aqui nós estamos esperando há tanto tempo como se estivesse gravando. Eu não estava gravando nada, ela depois me disse que não sabia nem como usar isso para gravar. Mas aí conseguiu fazer uma mudança. Isso é interessante porque você vê uma ação igualitária, uma ação coletiva, uma ação empoderadora, se podemos dizer isso, que diferença isso faz com o resmungo do cara que acha que ele pode humilhar o funcionário da empresa aérea, que por sua vez não tem culpa nenhuma. Se o avião está atrasado, se a companhia não disponibilizou aeronaves suficientes para aquele trecho, enfim, isso não é culpa do aeroviário, ele não tem que ser insultado por conta disso. E é esse o bônus ao qual eu aludi. Eu tive um amigo assim, professor, depois da segunda cerveja ele começava a falar mal com o garçom, começava a destratar o garçom. O curioso é que era depois da segunda cerveja, eu nunca entendi exatamente o que mudava na personalidade dele depois da segunda cerveja. Não sei porque, obviamente, nunca mais saí para jantar com ele, porque era uma coisa deprimente. Queria falar um pouco sobre a questão da etiqueta como rótulo, que é uma das referências que você faz. O atual governo, mas não somente ele, mas o atual governo... Esse era o momento dessa entrada mesmo. O atual governo conseguiu emplacar o rótulo em diversas posturas civilizatórias. Por exemplo, as discussões sobre gênero, as discussões sobre clima, da ciência, e até o princípio constitucional de que todo poder emana do povo, ele conseguiu emplacar o rótulo, a etiqueta de esquerdista. Então, uma pessoa preocupada com a Amazônia é um esquerdista. Uma pessoa preocupada com os princípios fundamentais da Constituição é um esquerdista. A pessoa preocupada com a questão da diferença é um esquerdista. São pessoas que, então, são etiquetadas, né, como gente que quer que o Brasil vire uma Cuba ou uma Venezuela.
por sorte, para o azar do governo, agora eles falam como uma Argentina, um Chile, um Peru, uma Colômbia, uma Bolívia, evoé novas vitórias, né? Tomara que, enfim, sejamos um continente que seja um local para que a gente vá, pelo menos na palavra desse governo. Por outro lado, a gente também rotula o governo usando palavras como fascista e genocida, que não parece comover o homem comum, até porque são palavras de compreensão limitada em um país com tão pouca leitura e compreensão de conceitos como esse. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: corremos o risco de termos o destino de termos razão e perdemos as eleições? E só para completar, lembrando aqui do comício em 2018, não sei se você vai lembrar do Mano Brown, num comício junto com Haddad, e que lembrou isso, o quanto que falar a língua que nós entendemos não é suficiente para ganhar uma eleição. Tudo isso é bastante verdade, bastante preocupante. De fato, há uma diferença muito grande. Em 2018, houve um golpe jurídico que impediu a candidatura do nome mais cotado para a presidência, do nome que todas as pesquisas indicavam como vitorioso, caso tivesse havido eleições livres. Por isso, eu não considero a eleição de 2018 uma eleição legítima. Quando alguém diz para mim que fulano de tal foi eleito presidente legitimamente, eu nego. Não foi legítimo. Houve toda uma manipulação, infelizmente, de alguém que é dessa cidade, mas uma manipulação que essa pessoa e alguns cúmplices... é verdade. Mas ele exerceu a magistratura nessa cidade. Então, houve toda essa manipulação que fez que o Brasil agisse da mesma forma que a Malásia, e não me lembro qual país africano, se foi a Costa do Marfim, que teve uma coisa equivalente. O candidato favorito às eleições foi impedido de concorrer. Então, esse tipo de coisa não tem nada a ver com democracia, razão pela qual eu não considero que o Brasil hoje seja um país democrático. E quando alguém diz do futuro de nossa democracia... eu penso que, em primeiro lugar, nós temos que restabelecer a democracia nesse país. Agora, quanto à questão da rotulação, está muito grave, porque nós fomos desembocar, não acho que eu tenha nenhuma responsabilidade, creio que ninguém aqui tem culpa por isso, mas foi bloqueado o diálogo dentro do país. Quer dizer, você não consegue mais ter uma argumentação. Acho que muitos de nós vivemos isso com nossas próprias famílias, com pessoas a quem somos ligados por elos de sangue, às vezes com amigos de tempos passados. Nós vivemos essa situação de não conseguir conversar. Ou então, nós temos duas opções. Ou nós evitamos certos assuntos quando nos encontramos, ou nós paramos de conviver com essas pessoas, porque não nos trazem mais prazer, nem satisfação, nem enriquecimento pessoal, esse tipo de convívio. Isso, evidentemente, é muito grave. Isso, evidentemente, requer uma mudança. Será preciso mudar isso. Agora, quando, num diálogo, você se defronta com um muro, porque as pessoas não ouvem nenhuma informação factual, quando as pessoas repetem mentiras que elas ouviram de algum lugar, fica muito difícil o diálogo. Ou seja, o que aconteceu de um tempo para cá? Um prestígio da ignorância, Daniel. A ignorância passou a ser valorizada. A ignorância, a rispidez, a grosseria. Acho que todos nós estamos pensando muito numa pessoa que é um grande covarde e que conseguiu chegar onde chegou. Por quê? Porque nunca ninguém lhe deu um basta firme, e cuja covardia fica mais clara quando ele se defronta com uma mulher. Nesses casos, ele absolutamente solta todos os seus cachorros, mas, por alguma razão, a sociedade não defendeu a democracia contra esses que a aviltaram. E isso é muito grave, isso coloca nossa responsabilidade. Por que não fomos capazes de conseguir uma maioria em favor da democracia? Não estou falando eleger fulano ou beltrano como candidato à presidência. Estou falando manter práticas democráticas nas quais o Brasil tinha avançado. O Brasil, entre 1985 e 2014, 2015, avançou muito nas pautas democráticas. Tudo, não só procedimento de eleição, mas inclusão social, sair do mapa da fome, um monte de coisa o Brasil avançou. E, no entanto, a sociedade brasileira não conseguiu defender essa... Eu só queria falar mais uma coisa, falar sobre ideologia. A palavra ideologia é tema de muita discussão. Mas vamos lá. O que é essencialmente ideologia?
É uma representação mental que faz que as pessoas ajam em função de algo que não é seu interesse verdadeiro e que muitas vezes é contrário ao seu interesse. Então, quando nós temos uma ideologia pujante, essa ideologia não é sinônimo de ideia, não é sinônimo de ideal. Ideologia são essas representações que me fazem, por exemplo, sendo pobre e tendo interesse em melhorar minha condição de vida, não passar fome, colocar meus filhos numa escola boa, ter saúde, viver o tempo que a natureza me prescreve e não ter a vida abreviada por uma doença ou um acidente. Pois é, a ideologia é justamente aquilo que faz, que em vez de eu defender tudo isso, eu vá na direção de fantasias que dizem, por exemplo, sobre mamadeira de piroca ou sei lá o que mais. Então, nesses casos todos, o que acontece? Questões que supostamente são da esfera moral, porque eu não acho que seja nada moral você mentir sobre iniciativas dos outros, ou você controlar a sexualidade alheia, mas o que acontece? Essas histórias, essas historinhas, elas acabam fazendo as pessoas irem contra seus próprios interesses. E talvez aí, Daniel, seja importante a gente tentar, enfim, desmentir essas ideologias, tentar mostrar que elas são falsas. Agora, não é um trabalho fácil. E eu não me ofereço para fazê-lo, porque eu não creio que eu conseguisse falar para esse povo que o Mano Brown, a Anitta e outros estão evocando. Eu não sei se eu conseguiria. E digo isso com muita pena. Gostaria de conseguir. Permita um comentário, porque como eu trabalho com jovens de 16, 17 anos, o que eu percebo nesse público é, hoje, 4 anos passados desse desastre, é que esses jovens identificam no atual governo um discurso muito semelhante ao de seus próprios pais. Um discurso que nega o diálogo, um discurso que se fundamenta em estereótipo, um discurso que rotula todas as coisas. Portanto, esses jovens estão muito abertos a uma fala carinhosa, uma fala de gentileza, uma fala que se contraponha a esse discurso. E muitos setores entre nós optam pelo discurso que é o sinal invertido do atual governo. Então, chamar o governo de fascista e genocida não soa nos ouvidos desses jovens como o discurso que eles vão escutar. Essa é a questão que pessoalmente mais me toca. Me parece que o comportamento que a gente deveria assumir estrategicamente, do ponto de vista de garantir uma vitória eleitoral, é o afirmativo, o afirmar o que nós somos em termos de sonho para esse país e não em termos de apenas querer enterrar o cadáver desse personagem. E aí vou fazer minha última pergunta, professor, que temos aqui bastante intervenções da plateia. Minha última pergunta é uma referência a algo que eu li agora essa semana, não sei se você também viu, na Vila Maria, lá na Zona Norte de São Paulo. A população se mobilizou, chega de 10 mil pessoas, para evitar que a prefeitura instalasse um albergue para sem-teto num imóvel vazio lá do bairro, sob a alegação de que aqueles sem-tetos trariam crime e droga para o bairro. E quando as autoridades lá municipais perguntaram por que eles achavam isso, o fundamento era as informações dadas nos grupos do tiozão do WhatsApp. Então, a minha última pergunta a você é justamente essa. Como é que a gente consegue restabelecer a democracia como um valor, que é uma das suas falas que muito me ensinaram, a democracia mais do que um regime político, mais do que um conjunto de técnicas de escolha, ela é um valor ético. Como que a gente consegue resgatar essa democracia como um valor se o tiozão do WhatsApp consegue ser mais eficaz que a educação básica ou do que a grande imprensa? Bom, é uma situação muito grave essa que você descreve. Lembremos que a Prefeitura de São Paulo é de direita e que as pessoas, então, que se opuseram a uma iniciativa correta, a meu ver, de uma prefeitura de direita, se situam à direita dessa prefeitura. Então, é um extremismo muito grande que está... Isso tudo está ligado a essa
esse uso da ideologia, ou seja, pessoas elas mesmas pobres ou inseguras, ou em algum tipo de insegurança, talvez até alimentar, essas pessoas acreditam que exista um inimigo delas entre aqueles que estão piores do que elas. Mas não que o inimigo delas, quem lhes tira coisas, seja justamente quem está melhor do que elas. Aquela velha história, que eu já vi várias vezes em memes, que a pessoa ganha 5 mil por mês, tem medo de quem ganha 500 e não percebe que quem ganha 5 milhões é verdadeiramente quem está lhe tirando o dinheiro. Mas eu penso que nesse caso todo é muito importante, voltar a que você disse um pouco antes, ter uma postura mais respeitosa. Sabe, assim, ter uma pesquisa de não tratar o outro como um idiota. E, infelizmente, eu vejo no meu Facebook muita gente que trata o outro como um idiota. Se ele não assumir todos os discursos que pertencem a uma determinada franja de esquerda, o outro é um idiota. E, então, não há espaço para isso. Usou-se muito a expressão sommelier de vacina, quando começaram as vacinações, para designar aquelas pessoas que diziam: eu não quero essa vacina, eu estou esperando a Pfizer. Ou não quero a Pfizer, eu estou esperando a Janssen. Então você tinha vacina, e aí os médicos bons começaram a dizer: a melhor vacina que existe. Pois bem, eu acho que tem gente que é sommelier de voto, que diz: não aceito que fulano vote contra o Bolsonaro, porque ele, em tal época, foi bolsonarista ou votou no Bolsonaro, ou não disse tal coisa contra o impeachment. E esse é um ponto grave, porque cria uma arrogância que aparece mesmo nos meios progressistas. E o que é essa arrogância? A certeza de ser dono da verdade. Então, nesse sentido, você tem toda a razão quando diz: é apenas o sinal trocado. Quer dizer, ser dono da verdade é tão grave quando você é machista, homófobo, como quando você se apresenta como ultra-progressista. Nos dois casos, você está negando o diálogo, a discussão, a construção coletiva da verdade. Professor, agora eu vou passar aqui. Primeiro, muito obrigado por esse diálogo, né? Vou passar aqui as perguntas da plateia. Começando com a seguinte, né? Certo dia cumprimentei um morador de rua. Bom dia. Ele me respondeu e pediu um trocado. Disse que não podia ajudá-lo. Ele respondeu: se você não pode me ajudar, não me dê bom dia. Não veio uma pergunta, acho que deve ser para você comentar. Né? A gente pode comentar várias coisas. Quer dizer, primeiro, bom dia, tem... Quase sempre que a gente usa essa expressão, é uma expressão feita, que a gente indica apenas que está cumprimentando outra pessoa, está reconhecendo a existência dessa pessoa, não está nos comprometendo a outras ações além do cumprimento. Mas, efetivamente, se uma pessoa está passando uma situação de miséria, ela pode querer realmente que as palavras se traduzam em atos. Nenhum dos dois está errado. Sim. Nenhum dos dois está errado. Eu também acho. Sabe que tem me permita comentar, tem um texto do Newton Bonder, o Rabino, chamado Alma Imoral, que foi um sucesso no teatro e tudo. E é a história de uma mulher muito desesperada que chega na casa do Rabino levando uma galinha para ver se a galinha era kasher, né? Para ver se ela podia comer aquela galinha. E o Rabino levou a galinha lá para a salinha dele, e olhava para os livros, e olhava para a galinha, olhava para os livros, olhava para a galinha, e chegou à conclusão de que ela não era kasher, não podia ser consumida. E chamou a esposa e disse: vá lá e fale para ela, não dá para comer a galinha. A galinha voltou para a sala, a esposa voltou com a galinha para a sala, olhou para a mulher magérrima, desesperada. Aí a esposa olhou para a mulher, olhou para a galinha, olhou para a mulher, olhou para a galinha e disse: ela é kasher, pode comer. Né? Eu acho que é um pouco isso, né? Às vezes um bom dia não basta, né? Precisa a galinha. Né? Bom, outra pergunta. Uma vez um amigo me disse: a ética está onde está o desejo. Pode refletir um pouco sobre isso? Eu me lembro que num dos seus textos você compara democracia com república e fala que a democracia é desejo e a república é sacrifício. Enfim, essa é a pergunta. Eu não sei se eu conseguiria responder muito a essa pergunta. A minha tese sobre a diferença entre república e democracia é a seguinte: a democracia é de baixo.
é o desejo que os pobres têm de ter uma vida melhor. Isso a gente vê já no Aristóteles, quando ele critica a democracia. A gente vê nos críticos atenienses da democracia que havia na época o medo de que a multidão deponha o governo e confisque os bens dos ricos. Então, está ligado ao desejo. Já a república é um conceito romano que está muito ligado à capacidade da pessoa ter força de vontade. Veja que vontade e desejo são termos quase antagônicos. Força de vontade quer dizer, para defender a pátria, para defender a república, a coisa pública, o bem comum, eu sacrifico os meus desejos privados. Então, eu acho um pouco difícil associar desejo e ética. Pode ser, depende do sentido que se dê, mas eu diria que, em princípio, nós estamos pensando a ideia de ética como uma ideia em que você se abstém de fazer alguma coisa, em que você se priva de alguma coisa em favor do outro. Então, não basta dizer bom dia, você vai também dar alguma coisa para essa pessoa comer, vai ajudar de alguma forma. Não basta você não ter cravado uma faca ou dado um tiro em ninguém para você dizer que não matou, você tem também que acudir a quem está com fome. Nesse momento, no Brasil, há mais de 30 milhões de pessoas com fome. Eu acho que, eu permito dizer que quem não contribui de alguma forma para aplacar essa fome está fazendo uma coisa pouco ética. Então, se nós pensarmos o desejo no sentido mais usual do termo, pode haver sentidos especializados, específicos, eu não conheço o suficiente a questão do desejo na psicanálise para poder falar disso, mas pode haver coisas mais específicas, mas eu diria que uma pessoa que não contribui para reduzir a mortalidade que está ocorrendo em nosso país, ela está falhando em termos éticos. E se ela está falhando porque ela deseja ter uma vida melhor, mais confortável, então os dois estão em oposição. Mas nesse sentido apenas que eu posso responder, Daniel. Obrigado. Professora, aqui é uma pergunta da sua experiência como ministro da Educação, né, que você foi durante alguns meses. Né? Então a pergunta é, qual foi o seu maior desafio como ministro da Educação e por que é tão difícil no Brasil ter uma educação de primeiro mundo? Talvez que a gente não seja primeiro mundo, né? Mas qual foi o seu maior desafio como ministro da Educação? Olha, o maior desafio foi o seguinte: eu fui convidado pela presidente Dilma a assumir o Ministério da Educação no dia 27 de março de 2015, quando Cid Gomes tinha renunciado ao Ministério, depois de uma briga que ele teve com Eduardo Cunha, e que eu acho, sinceramente, eu já disse isso em público, eu acho, sinceramente, que o Cid aproveitou a situação para sair de uma coisa que ele viu que não tinha muito jeito de dar certo. E por que não tinha jeito de dar certo? Porque estava sem dinheiro, tinha acabado o dinheiro. Dilma tinha feito a campanha da reeleição, foi uma campanha extremamente áspera, com acusações ao governo, a ela, totalmente injustas, com uma manipulação pela mídia inaceitável, mas Dilma também tinha prometido coisas que ela não teria condições de implantar, porque o dinheiro não havia mais. Então, o maior desafio foi a falta de dinheiro, Daniel. Havia anos e anos de projetos, alguns projetos incríveis que tinham sido feitos. Você tinha faculdades de medicina que tinham sido inauguradas, estavam tendo o primeiro ano de curso, precisava expandir o prédio, expandir as instalações, equipamentos para assegurar segundo, terceiro, todos os anos restantes. Você tinha um projeto belíssimo, pouca gente conhece, escolas de fronteiras, que todas as escolas numa faixa de fronteiras do Brasil seriam bilíngues e seriam biculturais. Então, vocês teriam, aqui no Paraná, escolas ensinando português, espanhol e talvez, próximas à fronteira, e talvez até Guarani, talvez na fronteira com o Suriname ensinando holandês também, não sei. Mas, enfim, esses projetos todos estavam sem dinheiro. Era muito triste essa situação. Você sabia que não podia fazer muita coisa. Aliás, não podia fazer quase nada. Isso foi o maior desafio. E eu acredito que ano que vem teremos uma reprise. Porque, por mais que as pessoas estejam animadas e por mais que a gente possa ter um governo que ponha termo a essa destruição da pátria que está ocorrendo, o fato é que nós vamos entrar no ano que vem, graças à PEC do calote, com 93 bilhões de reais de precatórios a pagar. E esse governo empurrou para o ano que vem, enquanto ele está pagando bônus para caminhoneiro, taxista, enfim, poluírem o ar. Então, acho muito difícil o que vai ser no ano que vem também, nos próximos anos. Cada ano de destruição implica vários anos para a reconstrução. Voltando aqui ao tema da ética, uma pergunta bem direta, mas eu creio que talvez complicado de responder. A pergunta é: a ética é atemporal e acultural?
Não. Esse é um ponto muito delicado, muito difícil, porque nós temos que escolher entre duas coisas. Ou nós vamos dizer que cada época tem sua ética, e então não podemos julgar anacronisticamente condutas de outros períodos, mas nesse caso a ética fica demasiado relativa, e esse é um problema. Quer dizer, aí, nesse sentido, eu não teria como questionar aqueles que falam na ética do preso, que acha normal matar uma pessoa com motosserra, como o deputado do Acre fez, sei lá, 20, 30 anos atrás, mas acha horrível um estupro, um abuso. Quer dizer, faz uma diferença que é difícil de você entender. Então, as duas condutas, deixo claro, eu considero odiosas, tanto o estupro quanto serrar uma pessoa viva. Mas não faço, vamos dizer, um escalonamento aí nisso. Mas nós temos um problema, que essa pergunta coloca bem, embora eu tenha respondido de imediato ou não, que é em que medida nós vamos considerar uma ética universal, em que medida vamos considerar que as éticas são totalmente relativas. Se elas forem totalmente relativas, elas deixam de ser éticas. Você está só descrevendo os costumes de determinado grupo. Se elas forem muito universais, tem que tomar muito cuidado para não projetar a ética europeia no resto do mundo. Eu gosto, nisso, de lembrar uma foto, não sei se é do Sebastião Salgado, mas é uma foto em que há uma indígena, acho que Yanomami, amamentando com um seio uma criança e contra o seio um lobinho. Então, os Yanomami são assim, infanticidas, usam muita violência, mas nós não podemos pretender ensinar a verdadeira ética a eles, porque eles têm uma capacidade de lidar com o mundo natural que nós não temos. Então, se a gente pensar numa ética universal, essa ética tem que ser composta. Não pode ser a projeção da ética europeia, ocidental, sobre o mundo. Ok. Uma outra questão aqui. O cenário político atual no Brasil é um reflexo das relações de respeito estabelecidas entre os brasileiros? Ou seja, ao invés de causa, é consequência? É difícil saber, na verdade os dois jogam juntos, né? Nós temos no Brasil, não sei se eu já comentei isso, mas nós temos uma tendência muito forte a considerar que todos os nossos males provêm da corrupção. Então, o Brasil reduz todas as divergências políticas a uma questão de furto da coisa pública. Isso nós vemos em caso Lacerda tentando destruir e finalmente tendo êxito na destruição da República Democrática instaurada em 1946. Nós temos isso mais recentemente nas ações do não conterrâneo de vocês de Maringá e do cúmplice dele que está concorrendo à Câmara. E nós temos isso tudo presente e nós temos, então, com isso, uma dificuldade muito grande de reconhecer um princípio básico da democracia, que é direita e esquerda são legítimas. É legítimo você eleger um governo que pretende fazer mais políticas sociais, mais intervenção do Estado na economia, como um governo de esquerda, ou eleger um governo democrático de direita que vai reduzir impostos sobre a atividade empresarial e vai pretender dessa maneira que as pessoas melhorem de vida. São dois caminhos diferentes, nenhum deles, em princípio, é indecente. As pessoas do PT que disseram que Serra ganhando a eleição acabava a democracia no Brasil, ao meu ver, estão erradas tanto quanto as pessoas que dizem que se o PT ganhar ou se Lula ganhar, vamos virar uma Venezuela. Não é verdade. Agora, isso posto, você tem que ter, de todos os lados, um compromisso muito claro com os valores democráticos, direitos humanos, o respeito às orientações diferentes das pessoas, inclusive sexuais, o respeito às escolhas que as pessoas façam da sua vida. Você tem que ter isso. Isso é comum, isso tem que ser universal. Então, nesse sentido, a fraqueza da educação política e social brasileira, a fraqueza da nossa cultura política e social, abriu espaço para toda essa cultura do ódio. E quando você parte da ideia de que tudo que estava de ruim no Brasil, na hora em que bateu aqui a crise econômica mundial, se devia à corrupção, à suposta corrupção de um partido só, você você abre as comportas para o ódio, para a destruição, para ir deslegitimar a eleição de 2014, deslegitimar a candidatura mais cotada em 2018 e por aí vai. E talvez para um golpe agora. Você abre espaço para isso tudo. Professora, a pensadora belga Chantal Mouffe, ela fala sobre a diferença
do que é o embate político, que ela chama de agônico ou agonístico, né? Aquele no qual há o debate, como num bom jogo de futebol, mas no fim perdedores e vencedores se cumprimentam, e o debate antagônico, né? Que é aquele que a gente tem visto nesses últimos anos, em que uma parte vê a vitória como a destruição da outra parte. E, né, extinguir, acabar com os partidos, matar a petralhada, parece que isso foi dito, mas era uma metáfora, né? Portanto, parece que não tinha muito dolo. O fato, a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: há espaço no futuro próximo de a gente reduzir esse ambiente de antagonismo e devolver a política para o bom e velho PT versus PSDB, que a gente era feliz e não sabia? Olha, Daniel, o problema é que, por mais que várias pessoas que eu conheço estejam até felizes com a desgraça do PSDB, é uma pena não termos mais um partido democrático de direita, que é o que o PSDB acabou sendo. Mas, num certo momento, os líderes do PSDB se dispuseram a submeter a extrema-direita. Isso foi calamitoso para o país e foi muito ruim para o próprio partido deles. Então, o resultado, hoje não temos à direita um grupo político que você possa dizer que seja significativo e democrático. Não temos. Tanto que o rival pela direita de Lula em 2006, hoje é o candidato de Lula a vice-presidente. Uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é a seguinte: quando o presidente da República fere a dignidade do cargo na fala, no vestir e nos gestos, que impacto isso tem? Bom, eu estou respondendo do ponto de vista ético, né, não do ponto de vista jurídico. Sim. O impacto é na autoimagem desse país. Quer dizer, veja, vamos pensar no momento que houve a denúncia contra Temer por suposta corrupção. Aquela história do moço que saiu correndo da pizzaria Camelo, na Avenida Pamplona, em São Paulo, com um monte de dinheiro. Então, na hora que ele sai ali, o que você tem? Você tem a impressão, não estou dizendo que seja fato, a impressão de que o presidente da República está envolvido em casos de corrupção. Uma impressão mais forte, inclusive, do que as acusações contra Dilma. Então, e aí o país deixa essa pessoa no poder, é uma autodepreciação muito grande. Faz parte daquele pacote que eu disse, nós fomos deixando acontecer. Sociedade brasileira foi deixando isso acontecer. Posso dizer que eu, provavelmente todo mundo que está aqui, tem menos culpa no cartório, porque nós lutamos contra isso. Mas o fato é que não estava suficientemente impregnada a cultura política brasileira para entender que certas ações são inaceitáveis e saber exatamente quais são inaceitáveis, que pedalada fiscal não é inaceitável, mas que destruição do respeito devido aos outros é inaceitável. Então, o Brasil, nesse ponto, acabou invertendo os valores. Esse é o ponto terrível. A pergunta anterior, se a gente vai recuperar o diálogo, eu acrescentaria a ela, e nós vamos recuperar a dignidade? Nós vamos entender que o nosso país tem dignidade e que ela deve ser preservada, que certas condutas são inaceitáveis? Ou nós vamos continuar nessa tolerância? Essa leniência, eu acho a palavra leniência, inclusive, muito forte, que essa complacência, que tem sido histórica, quer dizer, gente que elogia assassino, elogia torturador, deprecia mulher, deprecia negro, e passa limpo por tudo isso. Isso é espantoso. Me recorda, professor, o primeiro-ministro inglês, quando volta a Londres, depois do encontro lá em Munique, que assina o Tratado de Munique e volta... Foi uma vitória do diálogo com Hitler e Mussolini. Acho que essa é uma questão, talvez, que fica para a nossa reflexão, né? Quer dizer, qual é realmente o campo de diálogo com quem nega o diálogo? Não sei se vocês viram o filme Munique, que está passando na Netflix, é muito bom sobre isso. Agora, é interessante notar que durante décadas depois desse acordo lastimável de Munique de 1938, que entregou a Tchecoslováquia aos nazistas e garantiu que eles começassem a Segunda Guerra Mundial em posição muito mais favorável do que se os aliados ocidentais tivessem lutado contra os nazistas em 1938, a partir da Olimpíada
Olimpíada em que alguns atletas israelenses foram assassinados na mesma Munique, o nome Munique perdeu um pouco essa referência à rendição das democracias e passou a ficar associado ao terrorismo. Tanto que é um filme, acho que com esse nome mesmo do Spielberg, um filme também muito bom, né? E bem inquietante. Mas, enfim, acho que você fez uma boa analogia. Bom, eu vou fazer a última pergunta, peço desculpa, algumas questões eram repetidas, e também porque o nosso tempo está acabando, e, de qualquer maneira, vou terminar aqui com a última questão, professor. Diz assim, a pessoa diz assim: certa vez ouvi dizer que a lei nos obriga a fazer o que é certo por medo da punição. Já a ética nos obriga a buscar o que é certo, mesmo quando não há lei ou punição. Corretíssimo, é isso mesmo. A lei não pode ser que tenha fundamentos morais. Há certas disposições legais que tem, e uma das coisas interessantes dos últimos anos é que tem havido mudanças nas leis para alinhá-las mais com a moralidade. Por exemplo, a criminalização do assédio sexual, a punição do assédio moral, são exemplos disso. Quer dizer, a sociedade começa a não aceitar o abuso. Não sei se alguém de vocês viu um filme com a Shirley MacLaine, acho que o Jack Lemmon, dos anos 60, é um filme antigo, chama-se Se Meu Apartamento Falasse. É uma moça que é ascensorista, vejo que algumas pessoas viram, e ela tem um relacionamento sexual com o patrão, com o empresário. Isso hoje, quando eu vi esse filme, já faz algum tempo, eu fiquei absolutamente chocado, porque em 1960 não é que isso fosse elogiado, mas vamos dizer, para nós hoje isso já seria um problema de cara. Quer dizer, você não conseguiria fazer mais esse filme hoje, embora o filme não elogie esse tipo de relacionamento. Agora, então nós tivemos avanços morais impactando as leis, mas em princípio, o que se quer na obediência à lei é simplesmente a regulação dos fluxos sociais. Por isso que o trânsito é um exemplo muito bom desse caso. Quando nós temos sinal verde, vermelho e multas para quem viola as regras de trânsito, nós não estamos verificando se a pessoa é moral ou decente, menos ainda vamos perguntar se ela parou no sinal vermelho por medo da punição, por medo da multa ou dos pontos, ou se parou por uma convicção de que é justo os fluxos de carros a se alternarem. O segundo caso seria ético. O primeiro caso é medo, como foi colocado na pergunta. Mas para o convívio social, eu não preciso que as pessoas sejam éticas. Eu preciso que elas obedeçam à lei. Só que esse convívio social não vai muito longe, em termos de qualidade do convívio. Eu gosto de distinguir a ética do não e a ética do sim. A ética do não seria, por exemplo, não matarás, não furtarás, não farás tal coisa errada, etc. Ela é parecida com a lei. A ética do sim é: eu quero que as pessoas vivam, eu quero que as pessoas sejam felizes, vou colaborar com elas, vou contribuir para aqueles grupos que estão tentando lutar contra a fome e dar comida a quem passa fome, vou lutar para que o Brasil saia de novo do mapa da fome. Essa é a ética do sim. E essa, no fundo, a ética do sim é a verdadeira ética, porque ela tem um compromisso realmente melhorar a vida. E eu terminaria dizendo, é muito comum se dizer que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que o correto seria dizer, a minha liberdade cresce com a liberdade do outro. Se eu me relaciono com alguém, seja filho, mulher, amigo, eu serei mais livre se eu reconhecer plenamente a liberdade do outro. Se eu não obrigar o outro a fazer determinadas coisas só porque eu sou inseguro, só porque eu tenho medo, algo do gênero. Quando eu fiz essa série da ética, foram duas. A segunda foi sobre liberdade. E um dos capítulos era sobre liberdade no amor. E aí a pessoa que estava fazendo o roteiro me falou, olha, eu tenho uns amigos que têm um casamento aberto, por que a gente não entrevista? Eu falei, não quero liberdade, a pessoa ser livre do outro, livre do companheiro, eu quero que ela seja livre com o outro, que ela não sinta que no relacionamento dela, ela não pode ser ela mesma. Não quero dizer, bom, está insatisfeita com determinada coisa com o parceiro, então ela procura fora da relação. O que eu acho que é importante, eu disse, é as pessoas se sentirem crescendo junto com o outro. E nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar a coisa ética, viu, Daniel? Acho que a gente tem que pensar como a gente pode fazer para uma sociedade ser mais ética, porque senão nós vamos ter, quando muito, trânsito.
mas não vamos ter mais do que trânsito. Vamos ter carros andando, carros não batendo. É o máximo que a gente consegue. E o carro é muito interessante como metáfora da sociedade atual, porque a maior parte da classe média só se relaciona com o outro quando cada um está a bordo de um veículo motorizado. Ou seja, você não fala com o outro. Você disputa com o outro o leito carroçável, mas você não tem uma conversa como você teria, por exemplo, se puxasse papo com a pessoa que está do seu lado no ônibus, no trem, no metrô. Você não tem... quer dizer, a nossa sociedade acabou nessa situação que talvez a lei, a metáfora da lei, seja o Código de Trânsito, que é muito pobre. Acho que a gente tem que ter mais ambição nesse ponto todo. Muito obrigado. Professor, eu queria terminar, além de agradecer, essas palmas já dizem tudo, fazer um brevíssimo testemunho de algo que acho que minha esposa sabe disso. Quando o César me convidou para essa conversa, o especial para mim foi o seguinte: quando eu tinha 15 anos de idade, em 1979, eu sou de Fortaleza, a minha descoberta da cultura, a minha descoberta de que o Brasil tinha história, de que artistas dizem mais do que apenas cantam, foi no 31º encontro da SBPC em Fortaleza. Eu era um jovem, estudava em colégio militar, sou filho de militar e de uma dona de casa. Meu pai tinha, com muito orgulho, estampado nos vidros do seu Volks, de 10 anos de uso, aquele famoso slogan Brasil ame ou deixo. E um amigo mais velho que me levou, lá em Fortaleza tem um bairro chamado Bairro do Pici, onde fica uma das sedes da Universidade Federal do Ceará, para essa SBPC, cujo o assunto, professor, era os dilemas da produção científica no Brasil, já em 79. E lá eu quis ser aquilo. Eu quis fazer parte daquele mundo. E estou aqui. E o senhor, você, senhor no sentido do respeito, como presidente da SBPC, além de tudo, fica o meu agradecimento pelo seu trabalho e por levar esse projeto que deve atingir os jovens, essa é a minha grande preocupação, deve atingir os jovens para que a gente possa ter um país melhor. Muito obrigado, professor. Eu fico muito feliz com o que você disse, Daniel, porque a SBPC de Fortaleza era para ser em 77, foi proibida pelo governo militar, porque negou verbas, negou licença para os funcionários públicos participarem, e aí houve várias assembleias, eu participei da assembleia que houve no campus da USP, para a gente fazer a reunião, e aí conseguiu-se. Eu não atuei além de massa de manobra, né, de participante de assembleia. A gente conseguiu, o cardeal Paulo Arne cedeu a PUC de São Paulo, que sediou. E foi justamente depois dessa assembleia, no campus da USP, em que as pessoas estavam assinando um abaixo-assinado e colocavam se eram sócio ou não da SBPC. Eu fiquei muito mal de não ser sócio. Então, isso foi à noite. No dia seguinte, às 9 da manhã, eu estava na porta da sede da SBPC para me associar. Então, eu sou sócio da SBPC desde aquela época. E eu acho que mais do que esse encontro que a gente teve com 2 anos de separação, mas em torno da mesma reunião de Fortaleza, eu acho que, mais do que tudo, o teu exemplo é um caso claríssimo de como a educação, a cultura, a ciência emancipam uma pessoa. Quer dizer, como uma pessoa que recebeu informações e formação na base do poder hierárquico, da ditadura militar, do Brasil ame ou deixo, que é uma expressão assustadora, como essa pessoa foi capaz, entrando em contato com a cultura e a educação, como você foi, de ser quem você é. Sabe, de se separar, vamos dizer, desse legado, dessa herança maldita, talvez seja um exagero, porque também teve afeto, amor, tudo isso na família, mas como uma pessoa é capaz de superar isso e de realmente encontrar o seu caminho. Parabéns, viu? Parabéns a você, Dani. Muito obrigado mais uma vez.